capítulo 15 de João, Evangelho de João, no versículo 1, e nós estaremos falando um pouco sobre unidade. Muito se fala de unidade, as igrejas buscam unidade, né? E na verdade, a unidade ela não tem a ver com as igrejas estarem unidas. A verdadeira unidade ela tem a ver com nós estarmos ligados em Cristo. Nada mais que isso, né? Eu em Cristo, Cristo em mim, Cristo em Deus, Deus em Cristo, né? Até que todo mundo creia que Ele foi enviado por Deus, né? A fim de salvar toda a humanidade e converter a humanidade a si mesmo, né? Jesus disse que quando Ele fosse levantado na terra, atrairia todos a Ele mesmo. E esse texto aqui sobre a videira e os ramos, ele fala de unidade, assim como a sequência aqui no capítulo 16, capítulo 17 de João, ele vai extremamente falando sobre unidade. Ele já vem falando, né? No 14, vem vindo falando. E outros textos que somam e agregam, são os textos que Paulo escreveu e que estão presentes aqui no Evangelho. São textos que enriquecem esse assunto. Paulo escreveu lá em Efésios 4, também escreveu em alguns outros locais aí na Bíblia. Mas vamos começar aqui. Versículo 1. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem está falando isso é Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo ramo que der fruto, Ele limpa para que produza mais fruto. Não existe ramo fora da árvore que frutifique. Então, alguém para frutificar tem que estar ligado à árvore. Essa árvore que ele está dizendo aqui, ele fala da videira, que é o próprio Jesus. Ele está dizendo, eu sou a videira. A videira é uma árvore de uvas, né? Onde tem o fruto da vide, né? Então ele exemplificou aqui nesse texto essa ligação que a gente tem. E ele diz assim: eu sou a videira, Deus, meu pai, é o agricultor. Toda vara que estando em mim, essa dá fruto, e ele limpa para que dê mais fruto. Mas a vara que não está ligada nele é a vara que vai morrer. É a vara que não frutifica, é a vara que seca. Se alguém não está ligado em Jesus, ele seca. Todo aquele que está ligado em Jesus permanece para sempre. Amém. Jesus disse: eu sou a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O homem que encontrar essa luz, ele está iluminado. E da mesma forma, o homem que conhece Jesus, e conhecer Jesus é conhecer o Espírito de Jesus, como eu sempre tenho ministrado para vocês. Conhecer o Espírito de Jesus, estar ligado, né? Isso é ser ligado. E essa ligação é uma ligação com Jesus. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, fruto no Evangelho, fruto da vide, fruto da videira, fruto da verdadeira vida, Ele corta. Quem corta? O agricultor. O pai. Não é o pastor. Não é o pastor que se reúne: olha, hoje nós vamos desligar fulano, nós vamos desligar Beltrano. Não. Quem eu sou para desligar quem Deus ligou? E quem sou eu para ligar quem não está ligado? Quem não está ligado, não está ligado. Quem está ligado, está ligado. Isso é unidade. A unidade começa assim. Corta um galho de uma árvore, vai secar. É automático. Então, as pessoas se ligam e desligam por si só ao Evangelho. Quem não tem o Evangelho seca.
Quem não tem o Evangelho murcha. Quem não tem o Evangelho morre. Porque não ter o Evangelho é não ter a verdadeira vida. Quem crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Nós não temos vida em nós mesmos, a não ser que estejamos ligados nessa árvore. E Ele diz assim, aquele que está em mim, mas não frutifica, porque já morreu e já está cortado, Ele corta. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto. E é o que nós estamos fazendo no Evangelho. Limpando aqui, limpando ali e frutificando cada dia mais para a vida. A formação de mente, de consciência, no Evangelho, sendo transformado à medida que andamos no caminho de Cristo. E ele diz aqui no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra do Evangelho. Se você recebe a palavra do Evangelho, você está limpo. A palavra Ele já falou, Ele já liberou a palavra. A palavra do Evangelho está aí. E nós estamos limpos por essa palavra. E Ele diz assim, permanecei em mim, ligados na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz num outro texto. Quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, ninguém pode produzir no Evangelho se não estiver ligado em Cristo. E não está falando das nossas ligações às instituições. Isso é uma ligação espiritual. Tem a ver comigo e com Ele. Tem a ver com você e com Ele. Não, eu tenho que pedir a bênção. Eu tenho que ser abençoado. Você já está abençoado em Cristo. Você já está ligado em Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu estou ligado. Quando eu não creio em Cristo, eu não estou ligado. Você pode estar numa igreja, ligado na igreja, mas desligado de Cristo. Toda a vara que não produz fruto é a vara que está cortada, que já se desligou. Tem a ver com você e com Ele. É comportamento, é ser de Cristo. Ser de Cristo é ser de Cristo, não é ser de igreja nenhuma. É apenas ser de Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, se não permanecer na videira verdadeira, se não permanecer em Cristo, como Ele mesmo disse, eu sou a videira. Assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecer na videira. O que nos afasta de permanecer na videira? A falta da frutificação, a falta do fruto. Qual fruto? É o fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho é vida e paz. Quem tem vida e tem paz, esse é o fruto. Jesus diz assim, aqui no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, sem o Evangelho. Quem permanece ligado à fonte que nos nutre. Jesus é um pão da vida. Jesus é o nosso alimento. Jesus é o que nos abastece todo dia. Jesus é aquele que nutre a nossa vida, a nossa mente, o nosso espírito. Ele nos dá vida e vida em abundância todos os dias. E sem Ele não há nada que possamos fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Não foi o que eu falei no início? Você seca se você não está ligado nele. Se você não permanece nele, você seca. E é o que acontece com as pessoas. Elas vão se afastando de Jesus, mas não é da igreja, entenda? Não é da igreja institucional, não é da religião institucional. É se afastar da essência do que o Evangelho é. Se afastaram da essência do Evangelho. E a semelhança do ramo serão lançados fora
Não é que Jesus vai lançar fora, eles estão cortados. Não estão recebendo da seiva da árvore, dos nutrientes que a árvore tem. Então eles não recebem o nutriente que vem do Evangelho. Mas se você permanecer em mim, diz ele aqui, versículo 7, e as minhas palavras, a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, permanecer em vós, você pedirá tudo o que você quiser e vos será feito. E nisto será glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Aquele que está ligado nele. Aqui não fala de igreja, não fala de congregação, não fala de nada disso. É um texto de unidade, é a unidade do corpo de Cristo. Assim como Paulo fala sobre o corpo, nós somos membros do corpo, ele é o cabeça, e cada parte do corpo, com auxílio de todas as juntas, ele vai crescendo e dando crescimento em si mesmo. Isso está aqui em Efésios capítulo 4. Efésios 4:1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, é Paulo que está falando, que vocês andem do modo digno da vossa vocação, a qual fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele já fala daquela unidade de um com o outro, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo espiritual, há somente um corpo e um Espírito, como também nós fomos chamados a uma só esperança, a esperança da nossa própria vocação no Evangelho. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que perfeição! E ele diz assim, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Foi isso que ele fez aí no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom em Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Olha, aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, como criança agitada de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, pela astúcia dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Ele é a própria verdade, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo, a verdade em amor. Cresçamos, é nisso que nós temos que crescer, naquele que é o cabeça Cristo. Ele é o cabeça do quê? De um corpo, assim como nós somos ramos de uma árvore, que é a videira verdadeira. Ele é o cabeça de um corpo que somos nós, de quem todo o corpo, nós, bem ajustado, consolidado pelo auxílio uns dos outros, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a minha, a de você, a do outro, o que acontece? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não é crescer em quantidade, é crescer em amor. É crescer no Evangelho, é crescer na palavra, é crescer em ação de graça, é crescer em conhecimento, é crescer em verdade de Deus, é crescer no amor de Deus, na graça, em tudo que é bom.
Para isso que nós estamos juntos aqui. Nós, pelas mídias sociais, ou pela rádio, ou por qualquer meio, estamos cooperando para que o corpo cresça. Não só o grupo A, o grupo B, o grupo C, não, para que o corpo cresça. Porque o corpo cresce com o auxílio de toda a junta. Assim como o ramo não pode frutificar se não estiver ligado. Se você está ligado, você está passível de frutificar. Se você está ligado, se você crê no Evangelho, o Evangelho está em você, ele vai te podar pela própria palavra que te limpa, como diz ali o texto que eu li. Vós já estáis limpos pela palavra. Aí nós somos participantes da seiva da oliveira. Tem um texto aqui em Romanos capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, falando não para o povo de Israel, que era o povo da promessa. Depois você lê esse capítulo todo aí, o 11 e o 12, ele faz uma analogia da árvore e do enxerto da árvore. Quem já enxertou, eu nunca enxertei árvore, mas as irmãs aí, o pessoal mais metido aí nessas artes da agricultura aí, e mexe com planta, já sabe fazer enxerto, né? Como fazer o enxerto, você enxerta algo que não é da árvore na árvore, não é verdade? E depois, quando pega o enxerto, ele participa do fruto que a árvore tem, ele participa da seiva, dos nutrientes. Assim é Cristo. Cristo é a árvore, os nutrientes estão em Cristo, não é verdade? E nós que não somos da promessa, aqui nesse texto ele chama de jambuzeiros bravos. E eles, Israel, era considerada a oliveira verdadeira. Aqui já não fala mais de uma videira, mas fala de uma árvore. E aí ele faz essa analogia, e eu trouxe esse texto apenas para enriquecer o que eu estava falando da videira e da unidade do corpo. Ele diz assim no versículo 13, olha só: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo que está falando. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, o povo de Israel, que na verdade Jesus veio para os judeus não o receberam, eles não receberam o Evangelho. Então quem recebeu foi aqueles que não eram judeus. E ele está falando agora para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Ele diz assim: eu incito à emulação os do meu povo, para que de alguma forma eu possa salvar alguns deles, para que eles creiam em quê? No Evangelho. Que eles creiam em Cristo. Não fiquem no judaísmo, naquele cerimonialismo que eles têm, naquela metodologia de culto, naquela liturgia, naquelas leis de mandamento que foram abolidos em Cristo. O próprio Paulo, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Versículo 15: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o fato de Israel ter sido rejeitado porque eles, na verdade, rejeitaram Jesus. Mas essa rejeição de Israel trouxe salvação a nós. A rejeição de Israel trouxe salvação a quem não é de Israel, porque Israel, até o dia de hoje, eles aguardam o Messias que já veio, que é Jesus. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não será a vida entre os mortos? Se a rejeição de Israel, é isso que ele está dizendo, trouxe vida àquele que crê, que somos nós, quando Israel for restabelecido de fato e eles crerem no Messias, o que não será vida dentre os mortos? Será o extravasamento da graça de Deus, quando Israel se converter de fato. A quem? Ao Evangelho, a Cristo, a Jesus. Não reconhecer Jesus como uma religião, mas eles saberem que crucificaram o Filho de Deus e o Messias que eles estavam esperando. Se forem santas as primícias da massa, que somos nós,
igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, que é o povo de Israel, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, eles não creram. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo bondade de Deus. Se nela você permanecer, assim como no ramo lá que eu falei, da videira, se você permanecer ligado na árvore, participante daquela seiva, daquele nutriente do Evangelho, da palavra, com certeza você vai ser fortalecido a cada dia. Se nela permanecerdes, mas se você não permanecer, também tu serás cortado à semelhança daqueles ramos. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, até aqueles que foram cortados. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, contra a natureza enxertado em boa oliveira, foi isso que aconteceu, gente. Nós fomos enxertados na boa oliveira, na árvore que é Cristo. Nós estamos enxertados. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, que são os judeus, o povo de Israel. Tudo isso para a glória de Deus. Então, quando se fala de unidade, se fala de um corpo ligado em Cristo, de um ramo ligado na verdadeira árvore. Se fala de alguém participando dos nutrientes daquela árvore. E aquela árvore é Cristo. Cristo é a oliveira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. E nós, com o auxílio uns dos outros, estamos sendo edificados, estamos tendo o próprio crescimento uns com os outros. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do ministério. Ali, como ele disse, Deus estabeleceu uns para mestre, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, tendo em vista o crescimento. Meu ministério está ajudando vocês a crescer. Outros ministérios também vão ajudar, de outras pessoas. Não é um ministério de um homem, é o poder de Deus na vida daquele homem. Não é o título que ele tem de pastor, de apóstolo, de bispo, de profeta, sei lá o quê. Mas é o chamado no interior dele. Ele faz mesmo sem ser chamado. Vocês acham que o apóstolo Paulo, eles chamavam ele de apóstolo Paulo? Quem chama somos nós. Ele era Paulo simplesmente. Mas todo mundo sabia que ele era um apóstolo, porque o ministério de apóstolo era visível. O ministério de apóstolo ele estabelecia. Quem era profeta porque o cara profetizava. Quem era pastor, não porque tinha título de pastor, mas porque apacentava as pessoas. Quem era mestre mesmo porque ensinava. Paulo era um mestre, além de ser apóstolo, um dos mais inteligentes que houve, criado aos pés do maior da época, que era Gamaliel. Então, gente, Deus estabeleceu a unidade do corpo para isso, para que a gente cresça. Esse é o meu papel aqui, esse é o nosso papel, é ser acrescentado cada dia, sendo usado. Vocês estão crescendo,
Daqui a pouco a gente se desconecta um do outro, assim, em relação à parte física. Eu vou para um lado, vocês vão para o outro. Mas o papel que eu represento para vocês vai permanecer. Porque isso é o ministério da igreja. A gente pode se desconectar, assim, da presença física dos outros. Mas o que eu exerci, o que você vai exercer na vida das pessoas vai ficar para sempre como um legado na vida daquela pessoa. Assim é o papel do corpo. Não existe esse dedo funcionando sem os nervos, sem o sangue passando aqui, sem as veias, sem as juntas, sem os ossos sustentando, sem um cérebro, que é a mente de Cristo, né, no corpo, é que conduz o corpo. Ele é o cabeça, mas cada parte do corpo tem o seu papel. Isso é unidade. Amém? Glória a Jesus.